E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre 5 livros para gostar de Patrick White. Patrick White foi um dos maiores escritores australianos e o primeiro do país a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Nascido em Londres e criado em Sydney, teve uma infância dividida entre o ambiente rural e a educação inglesa, experiências que moldaram seu olhar crítico sobre a Austrália. Serviu na Royal Air Force durante a Segunda Guerra Mundial e, após o conflito, retornou definitivamente ao país, onde passou a observar com distância e estranhamento a cultura que o formou. White revolucionou a literatura australiana ao romper com o realismo convencional e introduzir uma prosa modernista, simbólica e profundamente psicológica. Ele transformou personagens comuns em figuras de grande densidade humana e espiritual, explorando solidão, identidade e transcendência. Com obras como The Tree of Men, Voice e Riders in the Chariot, mostrou que a vida australiana podia gerar romances universais, elevando a literatura do país ao cenário internacional. Apesar do reconhecimento global, White manteve uma postura crítica e frequentemente distante do establishment cultural australiano. Viveu de forma discreta ao lado de Manoli Lascaris, seu parceiro por mais de 40 anos, e continuou escrevendo romances e peças marcados por introspecção e questionamentos existenciais. Ao morrer em 1990, deixou um legado que redefiniu a identidade literária da Austrália e abriu caminho para novas gerações de escritores. Patrick White é importante porque elevou a literatura australiana a um patamar internacional, rompendo com o realismo tradicional e introduzindo uma escrita profundamente psicológica, simbólica e espiritual. Suas obras deram voz universal a personagens comuns, revelando complexidades humanas antes pouco exploradas na ficção do país. Ao combinar experimentação narrativa com crítica social e densidade existencial, White redefiniu a identidade literária da Austrália e abriu caminho para gerações posteriores de escritores. Busca espiritual e transcendência. A literatura de Patrick White é marcada por personagens que vivem experiências interiores intensas, frequentemente à beira de revelações espirituais. Ele transforma situações cotidianas, morar no campo, enfrentar a solidão, lidar com perdas, em caminhos para o autoconhecimento. Em seus romances, a transcendência não tem sempre forma religiosa. É mais uma busca por sentido em meio ao caos da vida. White retrata essa jornada espiritual como algo fragmentado, doloroso e ao mesmo tempo iluminador, mostrando que indivíduos comuns carregam dentro de si vastos desertos metafísicos. Crítica à sociedade australiana e ao sentimento de deslocamento. White observava a cultura australiana com distanciamento e ironia, expondo seus valores conservadores, o provincianismo e as tensões entre tradição e modernidade. Suas obras frequentemente mostram personagens que não se encaixam, estrangeiros, visionários, outsiders, e usam esse choque cultural para criticar a rigidez social e a falta de imaginação do país. A sensação de estar fora do lugar é persistente em seus livros, refletindo tanto a própria trajetória do autor quanto a luta da Austrália para definir sua identidade. Psicologia profunda e conflito interno. Um dos maiores legados de White é sua habilidade de explorar a mente humana com intensidade quase brutal. Seus personagens vivem conflitos internos marcados por culpa, desejo, repressão, medo e ambições jamais realizadas. Ele rompe com o realismo tradicional ao mostrar estados de consciência fragmentados, memórias involuntárias, delírios e sensibilidades extremas. Essa sondagem psicológica torna seus romances densos, revelando como as paisagens externas, o deserto, a fazenda, a cidade, muitas vezes espelham paisagens interiores igualmente áridas ou tumultuadas. 5 livros para gostar de Patrick White. Aqui estão 5 livros de Patrick White para quem quer conhecer o autor. Voice. Considerado seu grande romance, Voice acompanha a jornada de um explorador alemão que decide atravessar o interior desconhecido da Austrália. A narrativa mistura aventura física com uma viagem interior intensa, marcada pela solidão, pela obsessão e por uma ligação quase mística com uma mulher que permanece distante. É um livro para quem gosta de histórias de vastidão, deserto e transcendência, tudo embalado por uma escrita poderosa. The Tree of Men. Neste romance, White transforma a vida comum de um casal vivendo em uma fazenda isolada em algo quase épico. A obra acompanha o ciclo de uma família ao longo de décadas, revelando a beleza e a dureza do cotidiano, as pequenas tragédias e alegrias, e o crescimento silencioso de um país. A força do livro está em como ele dá profundidade espiritual a vidas aparentemente simples. Riders in the Chariot. Aqui, White reúne 4 personagens muito diferentes entre si, cada um carregando visões, crenças e sensibilidades que os colocam à margem da sociedade. A forma como essas figuras acabam se reconhecendo e se conectando cria uma narrativa intensa sobre fé, exclusão e revelação.
É um romance para quem busca histórias de outsiders e de experiências humanas que fogem do convencional. The Eye of the Storm. O romance que consolidou o prestígio internacional do autor acompanha uma matriarca poderosa à beira da morte, enquanto seus filhos retornam para lidar com o passado, disputas e feridas emocionais. A história se move entre lembranças, tensões familiares e momentos quase visionários. White transforma a decadência física e a memória fragmentada em matéria literária de altíssima força. A Friend of Leaves. Inspirado em fatos históricos, o livro narra a trajetória de uma mulher que sobrevive a um naufrágio e enfrenta circunstâncias extremas que a transformam profundamente. É uma história de sobrevivência física e psicológica, escrita com um senso de drama, selvageria e revelação. Ideal para leitores que gostam de jornadas intensas e de personagens que passam por metamorfoses radicais.